Olá, meu nome é Helena Desse e você está no De Repente 30. Gente, hoje é um vídeo muito especial para mim, porque a gente tem uma convidada maravilhosa que é a Renata Efigênio. A Rê, ela ficou 12 anos na área de marketing e bem mundo corporativo mesmo, e depois desse período ela começou a se fazer algumas questões que eu acho que todos nós já nos fizemos. Esse é realmente o meu propósito? Eu tô fazendo o que eu amo? Eu tô sendo a minha melhor versão? E ao invés de simplesmente internalizar essas questões e deixar pra lá, ela resolveu fazer o Caminho de Santiago. Pra quem não sabe, o Caminho de Santiago são 820 quilômetros no norte da Espanha, caminhando. Então assim, você tem bastante tempo de encontrar respostas ou não, mas com certeza é uma jornada fantástica e super individual. E ela compartilhou um pouquinho com a gente. A primeira vez que eu conheci a Rê e ouvi ela falar, eu chorei. E recebendo essas respostas dela eu chorei de novo, então assim, ela toca muito meu coração, por isso que eu pedi pra ela vir aqui no canal e ela topou de primeira, foi lindo, e eu espero que vocês curtam. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá! Rê, para abrir essa conversa, eu queria saber de você, como você estava se sentindo antes de fazer o caminho, como que foi esse momento de tomada de decisão e o que você esperava encontrar lá, quais respostas você queria achar? Bom, para contar a história de como eu tava quando eu saí do meu emprego, fui fazer o Caminho de Santiago, voltei, resolvi abrir uma empresa, eu preciso começar de onde tudo começou. Foi lá em 2012, quando eu li um livro chamado Beijos da Kate, que conta a história de uma norte-americana que foi para a África fazer um trabalho voluntário de 1 mês. E aí, quando ela voltou para os Estados Unidos para completar o colegial, para fazer o último semestre, ela não conseguia pensar em outra coisa a não ser voltar para a África de novo. E aí, contrariando absolutamente tudo e todos, pais que queriam que ela fosse para a faculdade, um namorado que queria pedir ela em casamento, uma série de coisas, ela largou tudo e voltou para a África sem nem ter um plano, sem nem saber exatamente o que ela ia fazer. E o livro narra a história de como 1 ano depois ela tinha fundado um ministério, dava 3 refeições por dia para mais de 300 famílias e tinha adotado 14 crianças. Quando eu li esse livro em 2012, eu terminei ele com um questionamento muito grande a respeito desse tipo de chamado. Ela fala muito no livro que ela sentiu um chamado, que ela não sabia o que ia acontecer lá, o que ela ia fazer, mas ela sabia que ela tinha que ir para lá. E o questionamento que eu fiquei foi: por que algumas pessoas sentem um chamado tão forte para fazer alguma coisa tão especial e tem tanta coragem para seguir esse chamado, e outras pessoas simplesmente vivem uma vida seguindo um script que é mais ou menos convencional? E aí, depois disso, como no livro ela fala muito sobre Deus, muito sobre fé, de 2012 até quando eu consegui fazer esse movimento na minha vida, tomar essa decisão de mudar, foram aí uns 7 anos, e eu passei 7 longos anos estudando, refletindo, fazendo terapia, me jogando em 1000 experiências que eu não viveria se não fosse motivada pelo autoconhecimento, motivada pela espiritualidade, motivada por entender esse questionamento, chegar numa resposta para esse meu questionamento. E aí, quando eu tava nesse momento da minha vida de escolher largar tudo e ir fazer o Caminho de Santiago, eu posso dizer hoje, fazendo esse paralelo, que foi mais ou menos a mesma coisa. Eu não sabia o que eu ia encontrar no Caminho de Santiago. Eu sabia que era uma experiência que eu precisava viver e que eu já queria viver há muitos anos e nunca tinha tido coragem. E quando eu decidi, e aí foi só uma decisão mesmo, eu não tinha feito nada no mundo físico, eu não tinha feito nada na prática, eu só tinha decidido: esse ano eu vou. As coisas começaram a se encaixar. Eu encontrei uma amiga que me emprestou todos os equipamentos, uma desconhecida, né, que hoje é minha amiga, ela me emprestou todos os equipamentos. Eu encontrei uma promoção de passagem, onde o valor da passagem estava pela metade do preço, então eu não tinha como recusar. E eu consegui me desligar do meu emprego de uma forma muito amigável, de uma forma muito vantajosa. Então, tudo aconteceu a partir do momento que eu tomei uma decisão. E aí eu lembro que 1 semana antes de eu partir pro caminho, eu tava com muito medo de não conseguir, medo do que ia acontecer, medo de não ter um plano, medo de estar me jogando numa experiência que era completamente nova pra mim. Eu era uma pessoa completamente sedentária e eu tava partindo pra caminhar 25 quilômetros por dia, por 30 dias, quase 40 dias. Então foi muito desafiador.
E foi necessário justamente essa entrega que a Kate do livro teve, porque às vezes a gente fica querendo saber o que vai acontecer e principalmente saber o que a gente vai extrair daquilo, então saber o que a gente vai ganhar. Bom, eu só vou me jogar nessa experiência se eu souber exatamente o que isso vai trazer pra mim, o que eu vou ganhar. Eu vou ter conseguido algum retorno financeiro, eu vou ter aprendido tal coisa, isso vai trazer pra minha vida uma grande mudança. Quando a gente se joga numa experiência cujos ganhos a gente não tem clareza, aí significa realmente que a gente está se jogando numa experiência que o coração da gente está pedindo, porque o coração não age de forma clara e objetiva sempre. Às vezes ele só te dá a direção e ele não te fala, neste caminho você vai alcançar tal coisa. Às vezes ele só te fala, vai. E aí você vai com essa entrega, com essa confiança, com essa vulnerabilidade, e você colhe os melhores frutos que você poderia. Rê, conta pra gente um pouco como foi a experiência lá no caminho. O caminho foi a experiência mais incrível que eu já vivi na minha vida. Foi encantador, foi transformador, foi renovador, como eu disse, eu fui pra lá sem ter nenhum preparo físico, sem ter nenhuma expectativa, sem ter ideia do que ia acontecer. E eu vivi como se fosse um intensivo da vida lá. O caminho é dividido em 3 grandes partes. A região basca, que são os 10 primeiros dias, mais ou menos. As mesetas, que são os 10 dias centrais. E a Galícia, que são os 10 últimos dias. Na região basca você tem muitas montanhas, muitas paisagens bonitas. Então é como se você estivesse vivendo a sua juventude. É mágico. É mágico, todas as paisagens, todos os desafios físicos e você superar os seus desafios, todas as pessoas novas que você está conhecendo, é como se você estivesse nascendo realmente para o mundo. Na região central, que são as mesetas, não tem absolutamente nada, nem desafio físico, nem paisagem, são plantações, para os lados que você olha são plantações e você tem uma reta para seguir e é plano. Então você não se desafia e você não se admira com as paisagens. Então o seu único caminho é se introspectar e olhar para dentro. E aí falam que o milagre acontece. E eu comparo muito essa fase com a nossa fase da juventude e fase adulta, porque é a fase onde as grandes transformações acontecem, é a fase onde a gente se descobre, é a fase onde a gente se entende. Para quem se dedica a se entender, é a fase onde de fato os milagres acontecem. E a região da Galícia é a região de uma sabedoria ancestral, tem uma floresta preservada, tem paisagens maravilhosas, é uma beleza contemplativa. Então isso é como eu imagino que deve ser o nosso fim da vida, que deve ser uma coisa muito contemplativa para quem viveu bem, principalmente. Falam que os pensamentos que a gente tem no fim da nossa vida definem como vai ser a nossa reencarnação, como vai ser a nossa próxima vida, porque os pensamentos que a gente tem no fim da vida definem a nossa vibração no fim da vida, e é de acordo com a nossa vibração que a gente define como será a nossa próxima vida. Então eu acho importante a gente viver essa parte da vida de uma forma contemplativa. Eu vivi coisas incríveis para o meu processo de desenvolvimento, tanto físico, e no caminho, ao longo do caminho, eu senti muitos processos físicos, porque eu tive uma tendinite, eu não tive bolha, mas eu cuidei e vi amigos que tiveram bolha, dorme em lugares super compartilhados, com às vezes 12 beliches, 20 pessoas, 25 pessoas, os banheiros também compartilhados, então você passa praticamente 30 dias sem muita privacidade ou sem nenhuma privacidade e com muita dor. Mas isso é muito pequeno perto dos vínculos que você cria, da profundidade que você conhece as pessoas. Quando a gente estava caminhando, a gente via uma pessoa se emocionando e aí você passa por ela e dá um abraço e aquilo emociona ela às vezes até mais. E é muito bonito ver essa ligação, ver esse vínculo que você constrói em tão pouco tempo com pessoas que às vezes você nem vai ver de novo, mas você está construindo um vínculo da sua humanidade com a humanidade da pessoa. Isso é muito bonito, isso é muito valioso.
E o que você sentiu que mudou depois que você fez o caminho? Me mudou completamente, mudou absolutamente tudo em mim, porque mudou a forma como eu enxergo a vida, mudou a forma como eu vejo cada dia que eu vivo, mudou a forma como eu valorizo essa experiência que eu tô vivendo, que a gente chama de vida. Talvez só tenha mudado dessa forma por causa de todos aqueles anos de estudos que começaram lá com o livro da Kate. Se eu fosse parar minha vida do nada e fazer o caminho de Santiago e voltar, talvez eu não tivesse mudado a minha vida da forma como eu mudei, talvez eu não tivesse me entregado para esse desafio e não tivesse visto esse desafio de uma forma do prisma do autoconhecimento e da espiritualidade. Eu escolhi viver essa experiência desse prisma e eu pedi muito a Deus e aos meus anjos e aos meus guias que fosse a experiência mais espiritual que eu já tive na minha vida, e eu realmente acho que foi. É difícil eu falar do caminho e não me emocionar, porque as coisas que eu vivi lá não dá nem para colocar em palavras, é muito desafiador colocar em palavras, porque são muitos sentimentos e muitas emoções e muitas analogias e uma vida muito simples e ao mesmo tempo muito valiosa. Então é difícil realmente colocar em palavras. Tem uma frase de uma música que eu gosto muito que fala: dê ao dia a chance dele começar. Então, antes do caminho, eu via todos os dias, principalmente as segundas-feiras, e eu pensava, poxa, mais uma segunda-feira. E no caminho todos os dias são iguais. A gente sai do albergue, caminha o dia inteiro, chega, toma banho, janta e vai dormir. Todos os dias são absolutamente iguais, mas todos os dias são muito únicos e todos os dias são muito mágicos. E eu sei que isso não é o caminho. Eu acho que aquele lugar só te mostra que você pode viver aquela mágica em qualquer lugar do mundo, em qualquer fase da sua vida, seja qual for a vida que você leve, desde que você esteja aberto para ver as coisas de uma forma diferente, de uma forma mágica. E é isso que eu trouxe para minha vida. Por um tempo eu tive, por um mês e meio, eu tive uma depressãozinha, se é que eu posso chamar assim, porque o caminho tinha acabado e essa mágica toda tinha acabado. Mas eu pensei, refleti muito, meditei muito sobre isso e entendi que na verdade o caminho é como se fosse uma experiência de alguém te falando assim: olha, vem aqui viver isso para você ver como você pode viver todos os seus dias. E é isso que eu trouxe para minha vida. Então, hoje eu sei que cada dia, apesar de ser muito iguais, eles são muito únicos, eles não vão voltar. E quando você acha que você sabe o que vai acontecer naquele dia, na verdade você só sabe 10% dele, 5% dele, que é você acordar, ir pro trabalho, vai ter aquela reunião, e aí vai almoçar com as mesmas pessoas no mesmo restaurante, e aí vai ter outra reunião à tarde, vai entregar o relatório, vai chegar em casa, vai descansar e vai dormir. Isso não é nem 10% do que pode vir a ser o seu dia. E você subestimar o seu dia, falar que ele vai ser mais uma segunda-feira, mais uma terça-feira, com base nisso, é você tirar dele toda a mágica que ele pode te oferecer. Então hoje mudou a minha perspectiva em relação a isso. O que eu sei do meu dia é muito pouco. O que eu não sei do meu dia é a parte mágica dele. Rê, agora conta um pouquinho pra gente como que é a sua vida atualmente, o que você faz hoje? Eu decidi empreender, fundei a CRIA, Desenvolvimento Humano e Healing, onde eu trabalho com cura energética e elevação vibracional com foco no ambiente corporativo. Então a minha ideia é unir, na verdade, as duas coisas que eu mais gosto, que são as terapias de cura energética com as pessoas no ambiente corporativo, para tornar esse ambiente um lugar mais saudável, mais harmônico e mais equilibrado para você passar tantas horas do seu dia. Eu faço isso por meio de sessões de meditação, atendimentos individuais, workshops, palestras, cursos, retiros. Então tem uma série de serviços que a CRIA oferece para a elevação do ambiente, da frequência vibracional do ambiente. E hoje eu tô muito feliz trabalhando nessa área, eu tenho um orgulho enorme do que eu construí
E eu tenho certeza que viver todas essas experiências me possibilitaram ter uma visão muito mais real do que é a vida e das infinitas possibilidades que a gente tem acesso quando a gente se abre para elas e quando a gente acredita, confia e principalmente se entrega. Então eu convido você a fazer isso também, se entregar para as coisas que o seu coração está te chamando, mesmo que você não saiba exatamente o que isso vai te trazer, como que isso vai ser realizado, como que você vai fazer isso, mas faça, dê o primeiro passo, e o primeiro passo é sempre decidir fazer. Não importa como as coisas vão se colocar, como as coisas vão se apresentar, decida fazer e tudo vai se encaixar. É mágico assim. Pessoal, é isso. Esse foi o vídeo maravilhoso da Rê. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou deixar aqui também os contatos da Rê. E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo. Pra mim, autoconhecimento, dar espaço pra isso na minha vida, transformou a minha vida. Por isso é uma coisa que eu quero espalhar. Um beijo e até o próximo vídeo.